Parece que na sociedade de hoje em dia as pessoas têm medo de amar. E por que eu digo isso? Eu olho para trás e vejo como fomos criados. Parece que as pessoas só pensam em ter, só pensam numa ideia de que, não, poxa, eu tenho que ter dinheiro, tenho que ser um cara bonito, elegante, tenho que fazer minha faculdade, tenho que passar num concurso público, tenho que estar recebendo muito bem, tenho que estar isso, tenho que ter isso, aquilo, não sei o que, não sei o que lá. A pessoa que você espera vem justamente no momento em que você menos espera. Por exemplo, você está procurando alguém. Dificilmente você vai encontrar alguém. Quando você para de procurar, quando você para de se esforçar, a pessoa chega e aparece na sua vida. Uma vez eu vi um vídeo de um senhor que ele falava assim: nunca vá ao mercado enquanto você estiver com fome, porque senão você compra algo que você não compraria se você fosse ao mercado sem fome. Então, é uma ideia de, se você está procurando, às vezes, pela essa questão de necessidade de procurar, você talvez não faça a escolha certa. Mas quando você não está procurando, você está mais tranquilo. Eu fui um encontro com uma menina e eu chego e mando mensagem pro meu amigo e eu falo: pô, mano, ela é daquelas que tu gosta na primeira, se apaixona na segunda e perde a linha na terceira. Ela é discreta e cultua bons livros e ama os animais. Eu tô lendo a letra da música do Charlie Brown. Mas enfim, a questão principalmente também que eu reparo são as músicas. Então, eu acho que uma das coisas que mais mudou foi a música. E acho que tem até uma frase de Sócrates, algum desses pensadores, que falava da influência da música na sociedade. As músicas hoje em dia falam, às vezes, de um amor tão carnal, não de uma liberdade, mas de uma libertinagem. As pessoas parecem que estão presas em um amor onde você vai naquela semana, naquele mês, naquela noite, você usa a pessoa, você se satisfez de uma forma carnal, você satisfez o seu prazer momentâneo e é isso. As duas pessoas usam umas às outras e tudo bem. Eu não sei vocês, mas eu não concordo nem um pouco com isso. Por mim não tá tudo bem. Tinha um áudio no TikTok que eu ouvi há um bom tempo atrás, mas me marcou até hoje, que era de um cara falando: ah, meu amor, alguma coisa assim. Ah, meu amor, eu tô nos meus lugares, eu tô em um dos meus lugares favoritos do mundo. Eu só queria que você estivesse aqui para desfrutar desse momento comigo. E eu acho que esse áudio, claro, eu acho que esse áudio particularmente me define muito, mas eu não tô falando de mim, tô falando de como isso foi perdido. De como isso foi perdido. Eu, como já falei, tinha essa ideia de, cara, eu quero alguém para compartilhar os melhores momentos da minha vida, para compartilhar os livros que eu li, os livros melancólicos que eu li de autores russos que me deixaram com uma crise existencial absurda e eu fiquei pensando sobre a vida. Eu quero ter alguém para poder compartilhar as minhas reflexões de um domingo à noite chuvoso, sabe? Eu não quero uma menina bonita, mas que me ofereça só o corpo e não me ofereça a mente, uma alma, alguém que eu realmente possa, numa troca de olhares, simplesmente entender a pessoa. Entende? Eu acho que uma definição indireta do que o amor é isso. É você, por exemplo, estar em um ambiente público e acontecer alguma coisa e só de você olhar para a pessoa e a pessoa te olhar, vocês já trocarem uma estrofe de texto, só que só em um olhar. Um olhar como se um olhar dissesse mais que 1000 palavras. Vocês se conhecem tanto que é como se fosse uma telecinese, uma telepatia. E assim, isso não tem nada que compre. Você pode ser muito bonito, você pode ter muito dinheiro, você pode ter e ser o que for. Se você não se entregar para a pessoa, isso não vem. E acho que é um outro ponto que a gente pode tocar. Porque hoje em dia, eu volto pro assunto tema e provavelmente o tema desse vídeo, que é... Eu anotei aqui no caderninho, por isso que eu tô dando uma olhada aqui. Eu anotei aqui: medo de amar.
ponto de interrogação. É uma pergunta para a gente ficar reflexivo. Amor na modernidade. Eu acho que um dos principais pontos, claro, quem sou eu para dizer alguma coisa, mas eu acho que um dos principais pontos porque as pessoas hoje em dia não parecem estar mais tão dispostas ao amor, a se relacionar até algo sério. Digo, algo sério. Não se relacionar de um dia para o outro ou em um curto período de tempo e depois ficar com outra pessoa. Enfim, eu não tô aqui para julgar ninguém de forma nenhuma. Só tô trazendo uma opinião, uma reflexão. Só isso. Então, acho que um dos principais pontos que fazem com que as pessoas hoje em dia não tenham algo tão sério, tão intenso de rasgar o coração como antes, é a questão de você se entregar. Então, eu acho que um dos principais pontos que fazem com que as pessoas hoje em dia venham a ter um relacionamento talvez menos intenso com as pessoas é a questão da vulnerabilidade. Eu faço psicologia e muitas das vezes a gente chega a tocar nesse assunto na sala de aula, fora da sala de aula. Diversas vezes conversei com a psicóloga e ela mesma já comentou que muitas das vezes um dos principais casos que ela chega a atender na clínica é questões de pessoas que chegam na clínica comentando de um parceiro ou uma parceira ou alguém que eles estavam afim, que saíram da vida do nada, de um dia para o outro. Eu acho que essa questão da vulnerabilidade está muito ligada a isso. Hoje em dia as pessoas estão muito receosas, estão com muito medo, estão sempre com o pé atrás em relação a se doar para alguém, a se permitir ser conhecida por alguém. Hoje em dia as pessoas têm medo de alguém te conhecer num simples gesto, num simples olhar. E quando eu digo isso, claro que você pode ter algum amigo ou amiga que te conhece num simples olhar, mas o assunto desse vídeo é alguém que te conheça num simples olhar de uma forma amorosa. De uma forma amorosa. Eu acho que hoje em dia, com a modernidade, na modernidade foi algo que se perdeu muito. Foi algo que se perdeu muito, todas aquelas histórias de amor. Todas aquelas histórias de amor. Eu vi um filme recentemente que citou uma história de amor muito famosa. Eu só esqueci o nome. Lembrei. O filme citou a história de Bonnie e Clyde. Não cheguei a ler ainda, mas eu acho que, enfim, só comentando. Eu li também o livro Noites Brancas, do Fyodor Dostoiévski. É um romance bem melancólico, particularmente do jeito que eu gosto. E o personagem principal não tem nem nome. O nome dele é O Sonhador. Me identifiquei muito com o livro e tá aí uma recomendação de livro. Um dos principais pontos para as pessoas não se relacionarem, talvez hoje em dia, de uma forma tão intensa com alguém, é esse medo da pessoa te conhecer na palma da mão. Não num sentido controlador, manipulador, mas num sentido da pessoa te conhecer, saber quem você é, saber os seus tiques, saber os seus comportamentos que você talvez não gosta, saber o que você gosta e o que você não gosta em si mesmo. Porque alguém que, sei lá, só reage, só curte a sua foto, isso vão ter milhares. Alguém que fala que você é bonita, que você tá linda, que você tem um corpo bonito, um rosto bonito, isso vão ter milhares de meninos, de homens, de mulheres, enfim. Mas alguém que te diga, poxa, você já percebeu que sempre que você fala do seu pai, você sorri de uma forma absurda? Sempre que você vê um cachorro, você ama cachorro, você fica muito alegre. Então, alguém que realmente te conheça nas suas entranhas, digamos assim, acho que não é um termo muito bom, mas enfim, no seu secreto mesmo, alguém que conheça alguém que saiba qual é o seu livro favorito, o seu filme favorito e saiba o porquê daquilo. Uma vez eu tava conversando com uma amiga minha e ela comentou que perguntavam pra essa minha amiga assim, poxa, quando é que você vai começar a namorar?
E ela respondeu para essa outra pessoa, que tava cheia na vida dela, enfim, isso não vier ao caso. E ela respondeu para essa outra pessoa, quando eu me formar na escola, quando eu me formar na faculdade, quando eu arranjar um emprego, tiver muito bem estabilizado, aí eu arranjo alguém. E, tipo assim, pô, não tem nada contra. Pô, maneiro e tal, a menina tem cabeça pra caraca. A menina tem cabeça, a menina jovem tem cabeça, pô, isso é maneiro. Isso é maneiro. Mas depois eu fiquei me questionando, caramba, é legal, mas ao mesmo tempo, poxa, será que o amor tem que ser algo tão previsível assim? Pô, eu vou esperar estar com a minha vida toda completa para eu encontrar alguém. Eu não acredito muito em pessoa certa para você, eu não acredito muito nisso. É claro que pode acontecer, mas eu não acredito muito. Mas será que eu tenho que acabar a faculdade, acabar a escola, acabar a faculdade, me formar, passar talvez num concurso público ou estar recebendo bem, estar estabilizado, para depois arranjar alguém? Poxa, eu sinceramente acho que não é isso que eu quero. Enfim, o vídeo não é sobre mim, mas passando uma visão, esse amor engessado. Não, quando eu tiver tudo, eu arranjo alguém só para não ficar sozinho. Não, pô, eu quero alguém que me tire do sério, no sentido bom, no sentido bom. Enfim, acho que é um pouco disso. Mas quem sou eu? Quem sou eu? Só tenho 20 anos, nem terminei a faculdade ainda. É só uma reflexão mesmo. Só uma reflexão. Nunca fui casado, nunca noivei, nunca namorei. Então, talvez eu também não tenha muito lugar de fala. Mas se você concorda ou não com o que eu disse, achou legal, enfim, curta o vídeo, comenta, que sempre que dá eu tô conversando com as pessoas que respondem aqui. E é isso. Às vezes eu posso ter falado algo que fez muito sentido, mesmo sem ter vivenciado o lugar de ter de ter tido algo muito sério com alguém. É claro que tem vezes que você não teve um namoro assumido com a pessoa, mas era uma pessoa que te conhecia no olhar. Era uma pessoa que sabia dos seus pontos positivos, dos seus pontos negativos. Só não foi pra frente. Mas, enfim, acho que é isso. Não aceitem pouco. O amor é algo muito valioso pra gente entregar só de bandeja. Tem um filme que diz que nós aceitamos o amor que merecemos, que achamos merecer, que achamos que merecemos. Eu acho que é assim a frase. Então, se valorize, se valorize. Eu acho que eu mereço um amor de uma qualidade muito grande, por isso eu busco isso. É se valorizar e é isso.